Voltamos aqui com o nosso Linha de Frente com a próxima notícia sobre, falamos da Rússia, agora Venezuela. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chanceler, foi questionado sobre a perseguição política promovida pelo ditador Nicolás Maduro contra a oposição na Venezuela. Mas disse que o Brasil não pode interferir internamente em nenhum país. O chanceler deu a declaração ao responder à pergunta do senador Sérgio Moro, que o questionou sobre a decisão do regime chavista de inabilitar a líder da oposição, Maria Corina Machado. Moro afirmou que o presidente tem feito pouco caso da inabilitação de Corina. Meu querido Leandro Ferreira, em 1999 chega ao poder Hugo Chávez. 2012, ele fica doente, contrai câncer, e o Maduro já assume interinamente, depois o Maduro assume para valer em 2013. Já está há 11 anos no poder, e essa Maria Corina Machado, chegou a contestar Hugo Chávez, ele disse: águias não se metem com moscas. Então disse, como quem diz, desprezando completamente. Agora, se ela é uma mosca, por que não deixam ela participar da eleição? Como é que você vê a eleição, um paralelo entre a eleição da Rússia e da Venezuela? Professor Leandro Ferreira. Bom, as duas eleições são disputadas por autocratas que estão no poder. Eu não tenho simpatia nenhuma por tirar a gente da eleição como o Maduro está fazendo. Eu acho que é uma coisa diferente dizer que o governo da Venezuela está incorrendo em uma série de erros de administração. Acho que quem vai à Venezuela vê que ali há, sim, programas sociais importantes, há programas de infraestrutura importantes, programas voltados ao interesse da população venezuelana e vê que há, sim, como se tentou no Brasil, um golpismo da direita que tenta derrubar o governo a qualquer custo. Então, eu vejo que é inadequado que o Maduro não se disponha a enfrentar quem quer que seja. Todo mundo tem que ter o direito de concorrer nas eleições e o Maduro usou a justiça da Venezuela para impedir a candidatura da Maria Corina, o que é um erro. Ele deveria ter encarado essa eleição, né, até para mostrar para a direita golpista na Venezuela, que inclusive tentou tirar o Chávez à força do Palácio Miraflores, e está tudo muito bem registrado ali A Revolução Não Será Televisionada, um documentário que eu recomendo que vocês assistam para entender melhor a Venezuela, né? E que o Maduro não deveria entrar nesse jogo que entrou, por exemplo, o Sérgio Moro quando tirou o Lula das eleições de 2018. Então, eu entendo que também temos um paralelo em relação à própria eleição brasileira. Nós aprendemos que foi um erro, que foi uma manobra eleitoreira de um conjunto de pessoas tirar o presidente Lula da eleição de 2018 no Brasil. Não vejo por que isso deva ser feito na Venezuela e espero que o Brasil adote posturas nesse sentido. Porém, adotar posturas nesse sentido não significa interferir na política interna de qualquer país. E nesse ponto eu acho que o ministro Mauro Vieira está absolutamente correto. Nós não temos que interferir na política interna da Rússia, nós não temos que interferir na política interna da Venezuela, como não temos que interferir na política interna da Arábia Saudita, que é uma ditadura sanguinária e que tem lá uma elite monárquica assassina, antidemocrática, um país que mais desrespeita direitos humanos no mundo, né? E a gente não fica questionando a política interna da Arábia Saudita. Eu nem tenho os elementos para fazê-lo. Então, a não ser esses que são conhecidos de desrespeito aos direitos humanos e de uma monarquia também autocrática, como são Maduro, Putin e outros mundo afora. Mônica Rosenberg. Só lembrando, a ironia de que seja Sérgio Moro perguntando isso é que é uma distinção muito clara. Maria Corina foi afastada por uma manobra sem nenhuma base e o que aconteceu na Lava Jato, houve processo, houve condenação, houve confirmação em tribunal superior e o processo foi anulado por uma questão formal de foro que não tem nada a ver com o que aconteceu na Venezuela. Então é importante fazer essa distinção, que realmente Lula foi tentar fazer o paralelo aí, mas ele não cabe. Ana Beatriz Hirsch. Eu fico chocada em como as coisas são feitas no Brasil, porque não podemos interferir internamente.
até que eu decida interferir internamente. Nas últimas semanas, a gente repercutiu muito a fala do presidente Lula sobre a questão que envolve Israel e o Hamas. E se isso não é interferir internamente, eu não vejo algo que poderia ser. Então, essa seletividade que me preocupa, porque ou adotamos uma posição de neutralidade, a qual eu defendo, inclusive, para tudo, ou eu não utilizo dessa justificativa para deixar de me manifestar quando alguém me faz uma pergunta que eu não quero responder. Cássio Miranda, professor de Relações Internacionais. Capês, verdade seja dita. Primeiro, essa interferência do Brasil na Venezuela já aconteceu há alguns meses atrás, quando Lula se prontificou a ser intermediário numa reaproximação entre Estados Unidos, União Europeia e o governo do Maduro. Mas não é política interna. Lula foi fiador deste acordo que não está sendo cumprido pela Venezuela. Então, só pelo fato dele ter colocado a sua credibilidade, a credibilidade de um presidente da República nessas circunstâncias, ele já tem elementos suficientes para, minimamente, cobrar de Maduro uma postura em prol de eleições transparentes e justas. Ademais, a Ana bem colocou, ele, há poucas semanas atrás, se colocou voluntariamente numa crise diplomática ao fazer ataques contundentes ao Hamas, e é importante nós lembrarmos que ataques contundentes a Israel, e é importante nós lembrarmos, há meses atrás também, Nicolás Maduro ameaçou invadir a Guiana, transpondo o território brasileiro, e nós não tivemos, por parte do governo brasileiro, nenhuma afirmação, não estou falando nem medida, nenhuma afirmação contundente. Não, o Lula foi na Guiana. Desculpa, Cássio, Lula foi na Guiana. Mas não fez nada, Guiana. Pessoal, sextou.